E nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de julho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um grande ataque russo contra Kiev de ontem para hoje. O Putin querendo passar um ponto para o Trump, querendo humilhar o Trump, querendo humilhar os Estados Unidos no dia do aniversário dele, humilhou os Estados Unidos atacando a Ucrânia, que é aliado americano, né? Ontem o Trump conversou com o Putin e mais uma vez ficou de pau mole, não conseguiu nada e, é isso daí. E continua batendo na tecla de que não pode mandar mísseis para a Ucrânia porque está com pouco, o arsenal americano está pequeno e coisa e tal, o que é um absurdo sem nenhum sentido aqui. Muito triste esse posicionamento do Trump, né? Mas a Ucrânia também fez ataques de ontem para hoje, tá? Principalmente aqui em Rostov e em Moscou. Em Moscou foi atingida uma subestação que atendia uma empresa de pesquisa aqui em Moscou que ficou sem luz. Então, vários ataques ucranianos de drones aqui contra a Rússia também. Na linha de frente, nenhuma mudança. A gente tem a informação de que aqueles navios da frota cinza dos russos, né, a frota sombria russa, que exporta combustível fora das sanções, tem sido alvejada pela Ucrânia. As várias explosões que aconteceram foi o serviço secreto ucraniano impondo sanções contra os russos. Realmente uma coisa bastante interessante. Não tinha me ocorrido isso, né? E talvez seja por isso que o Putin está tão chateado com a Ucrânia, porque a Ucrânia está fazendo o que o Ocidente não consegue fazer, que é impor de fato sanções à Rússia, né? Além disso, a gente tem informações também sobre a China, que parece que está preocupada com essa guerra, porque teme que se a Rússia perder a guerra, os Estados Unidos vai focar na China. Mas a China tem problemas ainda maiores do que esse. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sonegar a Legítima Defesa, Sagat Bordiev, O Retorno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrar vocês que a gente está fazendo a nossa rifa para ajudar o pessoal lá na Ucrânia, ajudar principalmente os brasileiros que estão chegando lá em Kiev. Queremos levantar 50 mil reais, alguma coisa em torno de um pouco menos de 10 mil dólares para mandar lá para o Alex Silva. Já vendemos quase todos os bilhetes, ainda tem 1000 e poucos bilhetes aqui. O sorteio é amanhã, sábado, no final do dia, tá? Então, se você quiser comprar, não deixe de comprar, mas tem que ser rápido, não pode demorar mais muito não. Amanhã, às 17 horas, a gente vai encerrar a venda e vamos fazer o sorteio às 19 horas e anunciar os ganhadores aqui nessa thread do Twitch. Então, essa thread aqui, ela explica quais são os prêmios e coisa e tal, e eu vou incluir aqui o vídeo do sorteio e o resultado final desse sorteio, tá? Então, obrigado aí a todo mundo que participou. Ainda dá tempo de participar, ainda tem uns 1000 bilhetes ainda para você comprar. Se você puder, por favor, faça isso. Vamos falar sobre a Ucrânia. Então, de ontem para hoje, a gente teve mais um grande ataque, um dos maiores ataques desde o início dessa guerra. Foram 550 objetos, entre drones Shahid, mísseis e outras coisas. Então, foram 539 drones Shahid, dos quais 476 foram abatidos pelas forças ucranianas. Teve um míssil Kinjal que não foi abatido, 6 mísseis Iskander-M KN-23. Esse daqui tem dois nomes porque é o mesmo míssil, tá? O Iskander-M é o fabricado na Rússia, o KN-23 é fabricado na Coreia do Norte, que já virou parceira da Rússia, já está nessa guerra junto com a Rússia, né? E teve 4 mísseis Iskander-K, dos quais 2 foram derrubados, né? O número de mísseis derrubados foi relativamente pouco dessa vez, muito provavelmente porque os locais visados por esses mísseis não tinham defesas antiaéreas elaboradas. E o principal foi o ataque com drones em Kiev, realmente um ataque terrível. A cidade teve vários pontos incendiados, vários incêndios aqui na cidade. Isso aqui é uma imagem do início da manhã aqui, deixa eu tirar minha cara para mostrar para vocês aqui, realmente uma situação muito triste, uma cidade grande como Kiev, com vários incêndios e nuvens de fumaça. Realmente é um descalabro isso daqui, né? Ataques contra alvos civis, nada de importante foi destruído, os incêndios foram contidos já, a fumaça já está se dissipando, Kiev vai voltar à normalidade em muito pouco tempo, por mais que seja um ataque terrível desse tipo, não vai haver
condição, não vai haver piora definitiva, né? Aqui tem mais uma imagem durante a madrugada de parte do ataque também, mostrando toda a cidade coberta de fumaça, com vários pontos de incêndio ali em Kiev, uma tristeza muito grande isso, né? Alguns deputados republicanos têm reclamado com o Trump por conta da demora no envio de mísseis para a Ucrânia, porque claramente tem dois efeitos isso, né? Primeiro é a questão de deixar a Ucrânia sem mísseis, o que é um absurdo para se defender, mas esse problema ainda não está acontecendo. A Ucrânia ainda tem mísseis até o final do verão. O problema todo é que, evidentemente, como você sabe que vai acabar os mísseis no final do verão, você tem que começar a economizar mísseis, né? A defesa antiaérea sempre é um exercício de consideração. Você tem que considerar se você deixa passar aquele míssil ou não, e eventualmente os ucranianos estão tendo que deixar passar mais coisa por conta de economizar mísseis, o que não deveria acontecer, né? Mas tem um outro efeito, que é o efeito psicológico, né? O Putin se sente mais ousado, se sente mais soltinho para atacar a Ucrânia, sabendo que a Ucrânia não tem como se defender, né? A grande frustração do Putin é que muitas vezes ele faz grandes ataques assim, a Ucrânia derruba tudo e não tem efeito nenhum. Então isso é uma coisa que faz uma propaganda ruim para ele lá na Rússia. Quando o Trump segura o envio de armamento para a Ucrânia, acaba tornando os russos mais ousados nos ataques contra a Ucrânia, ou seja, acabam os ucranianos pagando com a vida por essa lambança que o Trump e os amiguinhos dele estão fazendo com os mísseis ucranianos, né? A embaixada da Polônia foi atingida por esse ataque, tá? O embaixador polonês diz que estão todos bem, que o embaixador em si e todos os funcionários da embaixada estão bem, não foram mortos, mas que a embaixada em si sofreu danos nesse ataque. Mais uma vez, não achem que isso foi sem querer, que atingiu sem querer, não, isso foi deliberado, tá? A Rússia queria atingir a embaixada da Polônia, porque a Polônia é um dos países mais fiéis na ajuda à Ucrânia, que mais tem apoiado a Ucrânia nessa guerra. Então a Rússia quis de propósito atingir a embaixada da Polônia. A Rússia também está exercitando esse negócio do enfraquecimento do artigo 5º da OTAN. A gente já explicou essa história aqui. A ideia da Rússia é fazer um monte de pequenos ataques que não sejam ataques muito grandes. Ela sabe que se ela invadir algum país da Europa num primeiro momento, isso vai acionar o artigo 5º, não tem como não acionar o artigo 5º. Mas a questão é que ela fica, não, vou atacar um pedacinho aqui, vamos atacar um naviozinho da Letônia aqui, vamos atacar uma boia aqui da Finlândia, vamos atacar um negócio aqui. Fica fazendo esses pequenos ataques na expectativa de que a OTAN toda vez fica falando, não, então não vamos acionar o artigo 5º só por causa desse ataquezinho, né? E nisso o artigo 5º vai perdendo força, né? Daqui a pouco, quando eles estiverem realmente começarem a invadir território, o pessoal, não, mas é um territóriozinho pequenininho, não vale a pena acionar o artigo 5º da OTAN e coisa e tal. Ou seja, é uma situação realmente crítica esse ataque contra a embaixada da Polônia, né? Esse daqui é o mapa das trajetórias dos mísseis russos contra Kiev. Dá para ver que realmente Kiev foi o grande foco desse ataque, né? A impressão que dá, o pessoal comenta aqui, é quase como se tivesse um acordo, né? Porque é como se o Trump, de um lado, está tirando o armamento da Ucrânia, querendo que a Ucrânia ceda às pressões da Rússia, e a Rússia fazendo grandes ataques contra Kiev para tentar forçar a Ucrânia a ceder às pressões da Rússia, né? Por aceitar os territórios, aceitar entregar tudo para a Rússia, não sei o que lá. Não vai acontecer isso, eu estou tranquilo com isso, não vai acontecer. A questão toda é se vai perder só o Putin ou se vai perder o Trump e o Putin nessa jogada aqui, porque não tem chance nenhuma da Ucrânia acabar perdendo com isso, né? Um absurdo de qualquer forma. Mas também teve ataques ucranianos contra a Rússia. Então a Ucrânia fez um ataque aqui. Isso aqui é Moscou, tá? Uma grande coluna de fumaça em Moscou. Foi o transformador, aqui ó, outro ataque ali, outra explosão que teve ali. Olha o drone chegando aqui, o drone ucraniano, e causando outra explosão aqui em seguida. Aqui, mais uma explosão acontecendo aqui. Isso daqui é um instituto de pesquisa em Moscou que desenvolve, inclusive, armas e equipamentos para o exército russo. E o que foi atingido aqui foi justamente a estação elétrica que abastece esse complexo. Ou seja, a ideia ucraniana foi justamente acabar com o funcionamento desse complexo, destruindo a instalação elétrica ali, né? Tem mais imagens aqui do incêndio que tomou conta ali da instalação elétrica. Dá para ver aqui que os transformadores aqui todos pegaram fogo aqui nessa região.
vai certamente causar algum transtorno para recuperar a instalação elétrica ali, né? Aqui tem uma outra imagem também dos transformadores pegando fogo, da subestação pegando fogo. E a gente tem aqui, finalmente, a indicação do Ministério da Defesa ucraniano, falando que no dia 4 de julho, forças ucranianas atingiram uma instalação militar envolvida na produção de drones Shahid. A gente não sabe exatamente qual parte do drones que eles fazem. Eles não fazem o drone em si, tá? Mas eles certamente produzem alguma coisa que é usada nos drones, né? O alvo foi o Instituto de Pesquisa em Química Aplicada, o FNPC, em Sergei Posad, uma cidadezinha na região de Moscou, e eles produzem as cargas termobáricas que os drones russos têm usado recentemente. Então eles produzem os explosivos que são usados nos drones, né? Então os ucranianos destruíram isso daí, impedindo o funcionamento dessa unidade ali em Moscou. Foi esse o ataque que foi feito. Mais uma vez, você vê a diferença. Enquanto Moscou atingiu áreas civis indiscriminadamente, atingiu Kiev, a capital da Ucrânia, de forma indiscriminada, os ucranianos atingiram Moscou, é verdade, uma cidade ali no subúrbio de Moscou, mas justamente uma fábrica, uma instalação militar que trabalha exatamente para facilitar esses ataques russos contra a Ucrânia, né? Bom, também teve um ataque contra Rostov. Aqui está o drone ucraniano voando sobre os prédios ali em Rostov. Rostov é essa região aqui, no sul da Rússia, né? É uma região que também é muito importante do ponto de vista militar para os russos. Toda a guerra da Ucrânia, a partir do Distrito Militar Sul, que fica aqui em Rostov, né? E os ucranianos fizeram alguns ataques aqui. A gente vai falar aqui, foi uma instalação, na verdade, em Azov. Azov é uma cidadezinha aqui, ó, tá vendo? A cidadezinha aqui do lado de Rostov. Os drones passaram por aqui, mas o alvo era aqui em Azov, tá? Então dá para ver aqui, ó, atingiram os alvos lá em Azov, na região de Azov. A região de Azov foi atingida por vários drones, inclusive FP1 e outros que estavam buscando um ataque. Inclusive os ucranianos usaram um drone que é parecido com o Shahid, né? Os ucranianos estão fazendo drones parecidos com o Shahid agora para atacar a Rússia. E o alvo era uma planta de equipamentos óticos mecânicos que produzem ótica de alta precisão, inclusive imagem térmica, radares e eletrônicos para artilharia de precisão. Então, mais uma vez, o ataque sendo feito contra instalações ligadas à defesa russa. Mais uma vez, é uma diferença grande aí em relação aos russos que ficam atacando civis, né? Dá para ver que o ataque foi muito certeiro, atingiu essa planta ali em Azov, né? Aqui tem mais imagens da planta de Azov Optical e Mechanical. Ele é uma empresa de defesa, né, que fabrica equipamentos óticos, lasers, imagem térmica, enfim, está aqui o ataque feito pelos ucranianos. Aí curioso que estavam os russos pegando pedaços dos drones aqui que estavam com mensagens em ucraniano, né? Tem muita gente que acha que o ucraniano é muito parecido com o russo, mas não é não, tá? Embora use o alfabeto cirílico também, não é tão parecido com o russo, assim, são linguagens totalmente diferentes, mais diferentes que espanhol e português, por exemplo. E aí o pessoal tentando ler aqui, não conseguem ler, porque são russos, né? Não conseguem ler ucraniano. O pessoal está traduzindo aqui que a hora vai chegar e nossos tanques vão chegar em Jankoy, ou seja, os ucranianos estão dizendo que vão retomar a Crimeia ocupada, né? Temporariamente ocupada. E aqui tem um blogger russo reclamando do Gudkov. Vocês lembram? O Gudkov foi aquele comandante da Marinha Russa, vice-comandante da Marinha Russa, que foi morto ali em Korenevo, né, em Kursk, no dia 27 de junho. Foi atingido uma reunião de oficiais em que ele foi morto e mais um monte de oficiais ali da região, né? E o pessoal está reclamando aqui, ó, porque, olha só, em fevereiro de 2024, portanto, em fevereiro do ano passado, o inimigo, no caso os ucranianos, atingiram uma formação de soldados com HIMARS. Ou seja, alguém organizou um encontro para entregar medalhas para soldados russos e tinha um monte de informantes para os ucranianos. O pessoal do SBU e do GUR ficaram sabendo e naquela época 2 dúzias de soldados russos morreram, né? O organizador dessa formação lá em fevereiro de 2024 escapou apenas com ferimentos, mas ele não aprendeu nada com isso, né? E se ele tivesse aprendido ontem, a tragédia de ontem não teria acontecido.
Ou seja, o que eles estão colocando aqui é justamente que o Gudkov é que fez essa lambança lá atrás e acabou ontem pagando com a vida por isso, né? Tá aqui o caso de 2024, né? Um caso antigo, isso daqui, falando que no dia 27 de fevereiro de 2024, uma brigada da 155ª Brigada de Infantaria, os Marines russos, né? Que esse cara era comandante dos Marines russos, né? Foram eliminados aqui um monte de gente lá em fevereiro, né? Então agora o cara pagou com a vida dele. Então excelente, é poético isso, né? Bom, falando sobre a linha de frente, o Paulet Vollan colocou alguns mapas aqui na região de Dovrishna, ou seja, perto de Kupiansk. Os russos estão tentando avançar aqui na região de Kupiansk, tá? Isso daqui é um movimento que é esperado pelos ucranianos. Essa região aqui é muito difícil os russos avançarem, tem algumas posições defensivas muito fortes por aqui, mas os russos estão testando essa região aqui em Kharkiv, com essa nova entrada por aqui, né? Então é um movimento significativo porque é novo, mas não faz muita diferença em termos estratégicos aqui nessa região aqui, ó. Essa é a entrada que os russos estão fazendo aqui em Kharkiv. Não vai mudar muita coisa, como eu falei, essa região aqui é bem protegida de rios, é bem fácil conter os russos por aqui, né? Bom, fora isso, os outros pontos aqui não tem nenhuma mudança. Aqui em Kupiansk, nenhuma mudança na linha de frente. E também aqui em Pidubne Komar, que é também perto de Pokrovsk, também nenhuma mudança por aqui significativa, né? Pequenos avanços aqui, mas nada significativo no final das contas. Então, basicamente, nenhuma mudança na linha de frente de ontem para hoje. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a conversa que o Trump teve com o Putin ontem, né? Então o Putin e o Trump conversaram por telefone ontem e a conversa foi a seguinte, disse o Trump depois da conversa: eu estou muito desapontado com a conversa que eu tive com o presidente Putin, porque eu não acho que ele está ali. Eu estou muito desapontado, eu estou só dizendo, eu acho que eu não acho que ele está querendo parar essa guerra, e isso é muito ruim. Caramba, levou esse tempo todo para o Trump perceber isso, né? E o pior é que não é a primeira vez que o Trump percebe isso, que o Trump tem mostras claras de que não, o Putin não vai parar essa guerra, ele não pode parar essa guerra. O Putin já passou do ponto de não retorno, né? Ou seja, o Putin sabe que se ele parar a guerra agora, ele cai na Rússia, então ele não pode parar a guerra, ele vai continuar essa guerra de qualquer jeito. A questão toda e essa guerra vai ser ganhada pela Ucrânia, não tem alternativa, os russos não tem como ganhar essa guerra. Então a questão toda agora é se o Putin vai perder sozinho ou se o Trump vai perder junto com o Putin essa guerra, né? Essa é a situação no final das contas. O Putin estava no encontro, quando ele saiu dizendo que tinha que falar com o Trump, ou seja, ele tirou onda, eu vou lá humilhar o Trump um pouquinho agora no telefone, coisa e tal, o pessoal aplaudiu ele, vou ter que sair aqui porque eu tenho que ir lá humilhar o meu capacho americano, e foi lá falar com o Trump, né? E, bom, o Trump falou que vai falar com o Zelensky hoje, né? Então hoje, dia 4 de julho, em tese, o Trump vai falar com o Zelensky. Você sabe, eu estou muito desapontado com a conversa que eu tive com o Putin, eu não vejo ele querendo parar essa guerra, isso é muito ruim. Na verdade, é o que eu estou dizendo isso, ele não quer parar, não é o tipo de pessoa que quer parar essa guerra. Ou seja, que negócio é esse? É o que a gente está falando, não tem como parar o Putin. A única maneira de parar o Putin é uma demonstração de força. É a alternativa que resta para o Trump. Eu espero que ele chegue nessa conclusão. Ele dá um bocado de armas para a Ucrânia e pronto, resolve-se esse problema, né? O que o pessoal está levantando aqui, ó, tudo que o Trump pediu, o Zelensky obedeceu, o Zelensky fez como aliado, né? Quer um cessar-fogo de 30 dias, o Zelensky, beleza, a gente faz isso. Quer o acordo de minerais, beleza, está assinado o acordo de minerais. Quer negociação em Istambul, beleza, a gente faz negociação em Istambul. Quer usar isso, tem que usar um terno, beleza, a gente usa terno, não tem problema. Agora, da mesma forma, o Trump continua parando o envio de armas para a Ucrânia. Não é uma situação crítica, como eu falei para vocês, ainda tem armas até o final do verão, mas é uma coisa bastante complicada nisso daí, tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista material, quanto do ponto de vista de propaganda, de como sinaliza as coisas, né? O Zelensky disse numa entrevista hoje que o Trump e o Putin não têm muita coisa em comum. Nós apoiamos a ideia do Trump de um cessar-fogo incondicional, mas na Rússia só o Putin toma decisões. É por isso que a gente insiste no encontro entre líderes, ou seja, tem que ter um encontro do Zelensky com o Putin, porque o Putin é o único que toma decisões ali, né?
Ele falou também que nós esperamos que venha um pacote, o 18º pacote de sanções da Europa, que seja um pacote muito forte, e discutimos também questão de investimento e produção de armas em conjunto. Estamos preparando alguns acordos com a Dinamarca. Nós contamos com o apoio americano, especialmente para armas através da Europa, especialmente para armas que a Europa não pode prover, como, por exemplo, o PAC-3, que é o míssil do Patriot, né? Nós também confiamos em expandir a própria produção ucraniana. Precisamos de mais dinheiro para isso, nós discutimos isso hoje, né? E no final, a van der Leyen falou também sobre trazer o Putin para a mesa, né? Discutir com ele diretamente, né? Outra coisa que o Trump falou é o seguinte, nós ainda estamos dando armas para a Ucrânia, estamos ajudando eles. É verdade, mas não os Patriot, que estão faltando agora, né? Mas se o Biden mandou munição demais e acabou acabando com o nosso suprimento completo, nós precisamos priorizar a nossa própria defesa também, o que é uma mentira. Os Estados Unidos não estão sendo atacados por ninguém nesse momento, não há falha na defesa. A gente já explicou que muito do que foi barrado pelo Trump não era nem produção para o mercado americano, não era nem o estoque do exército americano, era produção nova para a Ucrânia e foi barrado, né? Ou seja, o Trump, entre admitir que alguém traiu ele na administração próxima e ele mesmo dizer que foi erro dele não mandar o PAC, ele admitiu que ele colocou o erro, comprou o erro para ele mesmo, para não ter que admitir que a administração dele está cheia de Russetti que estão fazendo coisa nas costas dele, né? Ou então é ele mesmo mandando parar a ajuda para a Ucrânia, é um joguinho combinado do Putin e do Trump. Eu paro de mandar armas, você ataca bastante Kiev para ver, quem sabe o povo ucraniano desiste da Ucrânia, né? Não vai acontecer, né? Mais uma vez, não tem nenhuma chance disso acontecer. E para quem acha que os Estados Unidos está priorizando o próprio armamento, os Estados Unidos têm o direito de pensar na América primeiro e coisa e tal, eu já expliquei para vocês outras vezes que não é bem assim não. Por quê? Porque os Estados Unidos está ignorando o Memorando de Budapeste, que foi um acordo assinado pelos Estados Unidos. E se o Trump começa a ignorar acordos que foram assinados pelos Estados Unidos, você tem um problema. Por quê? Porque ninguém mais vai confiar em acordos assinados pelo Trump. Para pensar. Se o Trump não aceita os acordos que foram assinados no passado, quem garante que o próximo presidente vai aceitar os acordos assinados pelo Trump? E se o próximo presidente não vai aceitar os acordos assinados pelo Trump, o Trump só vai ficar 4 anos mesmo, não vale a pena assinar nenhum acordo com ele. Então isso enfraquece os Estados Unidos, não reforça os Estados Unidos, não tem nenhuma lógica essa ideia de segurar armas para a Ucrânia. O Memorando de Budapeste, para quem não sabe, em 94 os Estados Unidos queria convencer a Ucrânia a abrir mão de seu arsenal nuclear. A Ucrânia era o terceiro país nuclear do mundo, os Estados Unidos tinham o maior número de ogivas, a Rússia em segundo, a Ucrânia em terceiro. A Ucrânia abriu mão porque queria se integrar com o Ocidente, queria ser um país pacífico, participar da Europa e coisa e tal. De lá para cá só recebeu não, só recebeu negação, só recebeu o Ocidente tentando empurrar a Ucrânia para a Rússia de novo por algum motivo que eu não consigo entender. E aí, no final das contas, agora está sendo traída pelos Estados Unidos do Trump. Um absurdo isso daqui, mas de qualquer forma, um absurdo que a Ucrânia vai superar. O J.P. Lindsley fala aqui, é um jornalista, tá? Ele é americano, é republicano, apoia o Trump, mas apoia a Ucrânia também, né? E ele está falando aqui que a Casa Branca não sabe das forças da Ucrânia. A visão que ele tem é que o Trump, nos últimos anos, estava muito focado contra a perseguição judicial que ele estava sofrendo nos Estados Unidos, não estava acompanhando de fato a guerra da Ucrânia, né? E talvez a Casa Branca não saiba da força da Ucrânia, do poder militar da Ucrânia, e o time do Zelensky, segundo ele, não sabe que a Casa Branca não sabe disso, né? Eu não sei, tá? Por mais que eu reconheça que existe alguma falha de comunicação aí, me parece uma coisa muito mais intencional do que um mero descuido da Casa Branca de não saber essas coisas e do Zelensky de não saber que a Casa Branca não sabe, né? E a preocupação é que nesse ponto que está havendo o erro, né? Ele está em Kiev nesse momento, ele participou ele estava lá durante esse bombardeio e lembrou o pessoal que no dia 4 de julho, né, a Kiev, uma cidade que é dedicada ao arcanjo de São Miguel, né, está sendo atacada por mísseis russos e drones iranianos, né? E ele pedindo ao Trump para rever essa política dele. Vamos torcer para que tenha alguma solução nisso daí, né? A Alemanha quer comprar 2 sistemas Patriot de defesa e mísseis também dos Estados Unidos para transferir eles para a Ucrânia. Ou seja, a gente não está falando nada aqui
dos Estados Unidos dar mísseis para a Ucrânia, ou dar Patriots para a Ucrânia. A Alemanha vai comprar e vai entregar para a Ucrânia isso, porque é lógico, para a Europa é todo o interesse você ter essa proteção, a Ucrânia está segurando a Rússia ali, né? Agora, o problema é esse. E aí, o Trump vai permitir esse tipo de coisa? Porque, aparentemente, a impressão que dá é que o Trump está fazendo essa coisa toda em dobradinha com o Putin, né? Eu seguro as armas aqui, você ataca bastante a Ucrânia, para eles verem que eles têm que se entregar, aceitar tudo que a gente quer e coisa e tal, né? De novo, é uma idiotice completa, mas aparentemente é nessa ilusão que tá o Trump e o Putin, né? Vão acabar ambos derrotados. Agora, todo esse desespero da Rússia é exatamente porque a Rússia sabe que não consegue manter essa guerra por mais muito tempo. Eu tenho avisando a vocês que a economia russa está desabando. A economia russa está ficando muito mal, eles não conseguem manter isso. Daí esse desespero dele contar com o Trump, dele pedir ajuda ao Trump, não sei o que lá, não, vamos bater muito na Ucrânia. Quem sabe eles desistem e entregam tudo para a Rússia, porque essa é a única saída que o Putin tem no final das contas. E não vai acontecer, né? E uma coisa que a Ucrânia tem feito para garantir esse tipo de coisa é... lembra que eu falei para vocês que teve uma explosão num petroleiro da frota sombria russa ali no Mediterrâneo, né? E olha só, a gente tem informação agora que isso é uma força-tarefa da Ucrânia, do GUR, do Serviço Secreto Ucraniano, que já bombardeou 5 petroleiros da frota sombria russa com minas Limpet. Minas Limpet são esse tipo de mina aqui que um mergulhador entra na água, chega perto do navio e cola a mina no navio, né? Ele prega a mina no navio e daí a mina explode e causa problemas, né? É lógico, é uma coisa controversa e coisa e tal, mas isso daqui é a maneira que os ucranianos estão encontrando de fazer a sanção contra a Rússia, né? Já que os Estados Unidos não deixam a Ucrânia destruir as refinarias russas, não quer que destrói a refinaria russa. Beleza. Vamos fazer o quê? Vamos atacar os petroleiros da frota russa, porque em tese, né, os Estados Unidos também colocaram sanções contra a Rússia, também proíbem a Rússia de usar petroleiros. Então, os ucranianos estão lá garantindo as sanções no final das contas aqui. Explosões atingiram 4 petroleiros russos no Mediterrâneo, próximo à Líbia e Malta, e mais um no Mar Báltico, né? Tem o nome dos petroleiros aqui, ou seja, todos os 5 navios tiveram problemas na sala de máquinas. Então os ucranianos colocam essas minas na sala de máquinas dos petroleiros e explodem, e daí o petroleiro não consegue sair em lugar nenhum. Isso tem a vantagem também de não causar um desastre ambiental. A preocupação da Ucrânia é botar o petroleiro fora de operação, mas não causar um desastre ambiental. Então você destrói a casa de máquinas, de forma que o petroleiro não consegue sair do lugar sem despejar o óleo todo, né? Então o pessoal está colocando aqui que isso é uma ação ucraniana, está aqui os locais onde houve as explosões em vários lugares aqui e que teria sido feito pela Ucrânia, né? Ou seja, daí você explica também o desespero dos russos com essa história toda, né? E o desespero está cada vez maior lá na Rússia, né? Esse cara aqui é o Andrei Badalov, e ele caiu de uma janela, cara. É uma coisa muito triste. Acontece muito na Rússia, impressionante como é que o código de segurança dos prédios russos é fraco e as pessoas caem dos prédios, assim, impressionante isso, cara. Ele é vice-presidente da Transneft, que é uma grande empresa privada russa. Veja, empresas privadas na Rússia, entenda, é tudo oligarca, é tudo ligado ao Putin, é tudo ligado à máfia russa. Então não tem empresa privada de verdade, no sentido de empresa privada que a gente entende aqui no Ocidente, né? Mas enfim, ele era vice-presidente da Transneft, desagradou alguém, falou alguma coisa que não devia, e aí escorregou e caiu de uma janela muito alta e morreu, infelizmente. Tá aqui o prédio que ele caiu, aqui o prédio da empresa, aqui ó. O apartamento onde ele morava, é um prédio de luxo que ele morava. Andrei Badalov, vice-presidente da Transneft, morreu após cair do seu apartamento de luxo lá na região central de Moscou, né? A queda deixou ele com 47 ferimentos. O pessoal tá... Isso aqui eu acho que o pessoal tá exagerando. Tá dizendo que teve 47 facadas e tiros na cabeça e coisa e tal, mas as autoridades disseram que foi um acidente trágico. Isso aqui o cara tá exagerando. O cara caiu da janela, cara. Acontece muito, que sem querer você tá andando ali perto da janela, escorrega e cai. Acontece muito em países mafiosos, né? Bom, agora tem um outro assunto aqui que tem a ver com a China, tá? A China está ameaçando a Europa.
Nós não podemos permitir que a Rússia perca a guerra, é o que disse o repórter do South China Morning Post, né? Numa reunião de portas fechadas na Europa, com a diplomata Kaja Kallas, o ministro das Relações Exteriores, o Wang Yi, declarou que a derrota da Rússia é inaceitável, porque isso faria os Estados Unidos colocar toda a sua atenção na China. O problema todo, assim, eu concordo que a China não quer que a Rússia perca. A China não quer que a Rússia ganhe também. A China quer que a Rússia continue batalhando até se destruir completamente, né? Isso é o que a China quer, e se tem alguém que está ganhando esta guerra é a China, tá? A Ucrânia está conseguindo resistir, mas perdeu territórios, perdeu um monte de gente, está tendo muito prejuízo. A Rússia se fudeu completamente nessa guerra. Se tem alguém ganhando essa guerra é a China, porque a Rússia virou agora basicamente um vassalo, né, um estado vassalo da China, né? Então o Partido Comunista Chinês está abertamente admitindo que a invasão russa é útil estrategicamente para a China. A Ucrânia precisa sangrar de forma que a China ganhe mais tempo, e a guerra de terror vale a pena preservar porque não é nossas pessoas morrendo, né? Ou seja, é uma guerra muito conveniente para a China. Nada disso daqui é novidade, a gente já sabia disso tudo aqui, tá? E no final das contas, por resultado, existe a possibilidade da China planejar invadir a Rússia, né? Essa notícia que está saindo aqui na Itatiaia agora, mas a gente já falou disso aqui há um tempão, né? Um tempo atrás a gente falou sobre o relatório do FSB, que falava sobre os planos chineses de invadir a Rússia, né? Esse é o jogo da China. A China está esperando a Rússia se destruir completamente e vai fazer a invasão depois quando for mais conveniente. O problema da China é que a China também está com problemas financeiros muito sérios, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre os problemas financeiros da China lá no Ancapsu, devo lançar ainda hoje, ainda por lá. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas só quando sair o vídeo de lá, que ainda deve demorar algum tempinho ainda, tá? Da mesma forma que a Rússia está com problema, a Nabiulina está falando aqui que a recessão é inevitável, que a situação está complicada e que o Banco da Rússia não está ainda se preparando para o levantamento de sanções ocidentais completas, ou seja, que não tem perspectiva de melhora no curto prazo para a economia russa. Da mesma forma que a economia russa está indo para o buraco, a economia chinesa não está muito melhor, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.